4. Invista em seus pontos ideais. O sucesso é alcançado desenvolvendo nossas forças, não eliminando nossas fraquezas. Marilyn von Savant, o QI mais alto registrado no livro Guinness World Records. Seu ponto ideal é uma coisa real, não apenas uma ideia abstrata. É fazer as coisas que você gosta da maneira que você gosta de fazê-las. É também onde você entrega de longe o maior valor. Seus talentos de ponto ideal são tão indiscutíveis que é criminoso desperdiçar sua energia em outro lugar. É aqui que você tem vitalidade e inspiração, e que o oxigênio percorre seu sistema. Infelizmente, a sabedoria convencional o leva a acreditar que você deve se preocupar em melhorar suas fraquezas. Isto é um absurdo. É um caminho que leva à mediocridade. E, por fim, é uma receita certa para o desastre, física e mentalmente. Ela drena seu suprimento de oxigênio, esgotando sua energia, criatividade e entusiasmo pela vida. Não fique preso à ideia de que o trabalho não deve ser divertido ou fácil. Você não é obrigado a se adequar a algum modelo universal de liderança. Tal coisa simplesmente não existe. Há dezenas de maneiras de ser um grande líder. Você precisa descobrir o seu caminho. Deixe de lado as coisas que simplesmente não são seu forte ou sua paixão. Se você é bom com números, mas fica entediado com a menção da palavra contabilidade, pare de se torturar. Aceite que a contabilidade não é seu ponto ideal e certifique-se de que alguém de sua equipe tenha paixão e a aptidão para isso. Ponto-chave. Gaste 80% do seu tempo e energia fazendo coisas que você ama fazer, da maneira que você ama fazer. Antes de mais nada, descubra seu verdadeiro ponto ideal. Isto é mais difícil do que parece, porque, sejamos honestos, você adquiriu um vasto conjunto de habilidades para chegar aonde está hoje. É fácil confundir o que você sabe fazer com o que você gosta de fazer. Resumo simples. Pare de se aborrecer ou de se torturar com tarefas fora do seu ponto ideal. Você agrega mais valor ao fazer aquilo que ama. História. Nicole é o tipo de executiva a quem você confia seus maiores e mais loucos projetos. Ela dá sentido às coisas quando todos os outros sentem-se extremamente frustrados. Se algo parece sem controle e ambicioso, ou difícil e aparentemente insolúvel, Nicole é a pessoa certa. Apesar da sua longa história de criar estratégias e lançar projetos com êxito, Nicole continuou recebendo o mesmo feedback desagradável nas avaliações de desempenho. Ela era elogiada por seu heroísmo na fase de lançamento, mas criticada por sua incapacidade de, no momento de operar seus projetos, ser uma gestora estável no dia a dia. Ano após ano, ela tentou aperfeiçoar suas habilidades de gestão, tentando se transformar no tipo de executiva que supervisiona habilmente um programa estabelecido. Mas o tédio se sobrepunha e ela se distraía com a perspectiva de um novo desafio. Nicole pensava que havia algo errado com ela e acreditava que lhe faltavam habilidade e pensamento estratégico. A culpa a desanimava tanto no trabalho quanto em casa. Ao trabalhar com Nicole, ficou imediatamente claro para mim que lançar projetos malucos é de fato seu ponto ideal. É assim que ela agrega um valor tremendo. Ela simplesmente não é a pessoa indicada para realizar tarefas de gestão no dia a dia. É um desperdício de seu talento e seria melhor que essas responsabilidades fossem dadas a outra pessoa. Nicole tinha uma boa relação com seu CEO e agora é oficialmente a executiva para projetos especiais. É tudo o que ela faz e, por causa disso, a empresa realizou algumas proezas inacreditáveis. Ela teve que abandonar a ideia de que poderia se transformar em um tipo diferente de líder e entregar alguns projetos que adorava a pessoas que tinham a personalidade e as habilidades certas para administrá-los no dia a dia. Mas o resultado é que ela nunca foi tão bem-sucedida ou satisfeita. 6 passos para a maestria. 1. Examine seus padrões de sucesso para compreender sua habilidade natural. O sucesso deixa pistas. Seu ponto ideal é semelhante ao longo de sua vida. A razão pela qual você foi o melhor aluno da classe,
ou uma estrela do atletismo, é provavelmente semelhante à razão pela qual sua primeira empresa foi um tremendo sucesso. Ação. Crie a tabela de histórico de pontos ideais com 3 colunas: conquista, habilidade natural e ambiente. Dê uma olhada em sua trajetória e preencha as 2 primeiras colunas da tabela de histórico de pontos ideais. Faça uma lista de suas 5 principais conquistas até o momento, no trabalho e na vida pessoal. Para cada uma delas, observe que habilidade natural o fez ser bem-sucedido. 2. Conheça seu ambiente ideal. Seu desempenho é significativamente afetado pelas circunstâncias e pelo ambiente. Você terá resultados diferentes fazendo a mesma tarefa em situações distintas. Algumas pessoas obtêm seu melhor pensamento criativo sozinhas em casa. Algumas precisam estar fora, na natureza. Outras são melhores em ambientes de grupo. Pode ser que você tenha um desempenho melhor ao executar uma série de tarefas quando escuta suas músicas favoritas. Ou pode ser que goste de silenciar as notificações de seus dispositivos e deixar o silêncio predominar em seu espaço de trabalho. Prazos apertados podem motivá-lo, ou você pode trabalhar melhor quando não há nenhuma pressão ou urgência. Ação. Aponte os fatores ambientais que são importantes para você, olhando novamente para as suas 5 principais conquistas na tabela de histórico de pontos ideais. Preencha a terceira coluna, observando as características que definem o ambiente. Algumas coisas a considerar. Era um ambiente de equipe ou uma situação individual? Se foi uma equipe, foi uma nova equipe ou uma com a qual tinha uma longa história? Você estava sob muita pressão ou não? Havia ou não um prazo urgente? Havia um aspecto criativo em seu cargo? Você criou algo totalmente novo ou melhorou algo que já existia? Era um projeto global? Local? 3. Observe o que você ama em seu trabalho, passado e presente. Observe as coisas que lhe atraem primeiro em sua jornada de trabalho. Quais são as tarefas que você tende a fazer primeiro em seu cargo atual e em cargos anteriores? No meu caso, me sinto atraído por qualquer tarefa que envolva a interação com pessoas motivadas que tenham problemas de alto risco para resolver. Se eu tiver uma lista de documentos para analisar e um monte de telefonemas para fazer, sempre escolho o telefone primeiro. Isso é algo que eu adoro. Ajudar pessoas motivadas me dá energia. Ação. Em uma pequena tabela de 2 colunas, crie e preencha a lista Adoro Fazer. Na primeira coluna, liste 4 coisas que lhe dão energia que você adora fazer. Na segunda, liste 4 coisas que o deixam esgotado e que você evita fazer. 4. Esboce seu ponto ideal. Com base em tudo que você aprendeu com os exercícios anteriores, o que e como você gosta de fazer as coisas. Ação. Articule seu ponto ideal com base nas seguintes informações: o que eu adoro fazer e faço bem. Como eu adoro fazer isso, ou seja, o ambiente. 5. Siga dedicando 80% do seu tempo ao seu ponto ideal. Você terá o melhor desempenho se dedicar 80% do seu tempo ao seu ponto ideal. Para a maioria das pessoas, sentir-se realizado é uma jornada que envolve deixar de lado a responsabilidade pessoal em prol de tarefas fora do ponto ideal. Você também precisa começar a criar conscientemente situações que extraiam o melhor de você. Então, se você sabe que precisa de um tempo tranquilo sozinho para pensar melhor, qual é o seu plano para garantir esse tempo? Se você dá o melhor de si em um grupo agitado com prazos importantes e urgentes, como você cria isso? Ação. Faça uma avaliação sincera de sua situação atual. Quanto tempo você dedica atualmente ao seu ponto ideal, fazendo o trabalho que ama e como você gosta de fazê-lo? Quanto tempo você destina ao planejamento de seus objetivos para os próximos 6 meses? 6. Fazendo a mudança. Como você vai passar 80% do seu tempo
no seu ponto ideal. Liste 3 coisas que você precisa começar a fazer, ou fazer mais vezes, e 3 coisas que você precisa parar de fazer, ou fazer menos vezes. Dica: as autoavaliações podem realmente ajudá-lo a encontrar seu ponto ideal. Elas lhe dão um modelo para entender suas forças naturais. Meus favoritos são DISC e Strengths. Ambos são razoavelmente baratos, rápidos e indolores e dão uma visão valiosa que você pode aplicar imediatamente. Você precisa se empenhar nisto se 1. A maioria de seus dias parecem difíceis porque você está fazendo uma série de coisas de que não gosta. 2. Você não se sente inspirado para fazer as tarefas que estão em sua lista de afazeres. 3. Há tarefas importantes e de alto valor que você pretende realizar todas as semanas, mas elas nunca são realizadas. 4. Há aspectos de seu trabalho que são medíocres, mas você não tem a energia ou o desejo de melhorá-los. 5. Você geralmente se sente entediado ou esgotado no final do dia. Autoavaliação. O quão eficaz você tem sido em dedicar a maior parte de seu tempo e energia ao seu ponto ideal. Em uma escala de 0, baixo, a 10, alto. 5. Lamba seus sapos. Você pode se atrasar, mas o tempo não. Benjamin Franklin. Sabe aquelas tarefas irritantes que você procrastina porque há coisas mais importantes em que se concentrar? Sim, todas aquelas coisas desagradáveis e irritantes que se acumulam em grandes pilhas de horrores que drenam sua força vital. Estou me referindo a tarefas como levar seu carro para o conserto, atualizar o plano de dados de seu telefone, transcrever as anotações que você fez em uma conferência, consertar uma porta que range, retornar uma ligação que você preferia ignorar, finalizar seu testamento. Acho que deu para entender. Chamo estas tarefas irritantes de sapos, porque são o tipo de coisa que o deixam arrepiado. Você preferiria não as tocar, nem pensar nelas, se não tivesse que as fazer. Ponto-chave. Conclua seus sapos para que sua energia seja liberada para coisas maiores e melhores. Eis o que quero dizer. Se em algum momento deste ano você tivesse que lamber um sapo viscoso, infestado de moscas, desde sua cabeça irregular até a base de suas costas nojentas, para quando você programaria essa adorável tarefa? Você provavelmente esperaria até o final do ano, em vez de se livrar disso de uma vez. Essa é a natureza humana. Mas essa tarefa desagradável pesaria em sua mente o ano todo, ainda que você não estivesse ciente disso. Em vez de se concentrar totalmente nas coisas importantes da vida, você gastaria energia temendo e procrastinando essa tarefa desagradável. Sabe o que aconteceria se você simplesmente fosse em frente e fizesse isso? Você teria um pequeno piripaque, depois daria um suspiro de alívio e me diria: "Ah, não foi tão ruim assim. Estou aliviado por isso ter acabado." Quando se trata de aborrecimentos da vida, temer é sempre pior do que fazer. Sempre. Quando você se livra deles, se sente mais livre. Ainda assim, a maioria das pessoas passa pela vida com 150 tarefas aparentemente benignas para fazer. Já sei que você está dizendo para si mesmo: "Eu não. Eu nunca tenho 150 coisas para fazer." Mas se nos sentássemos juntos e fizéssemos uma lista, sua cabeça giraria a tal velocidade que você alcançaria 150. Por quê? Porque você continua acumulando tarefas. Você acha que adicionar mais um item à lista semiconsciente, no fundo de sua mente, gasta menos energia do que simplesmente fazê-lo. Neste ponto, você está drasticamente enganado. Você não percebe como essas tarefas te arrastam para baixo, como elas o acompanham em cada momento de seu dia. A única maneira de se libertar é parar de procrastinar. Tenha o hábito de lamber seu sapo mais desagradável logo pela manhã, para começar o dia livre e forte. Resumo simples. As pequenas coisas que você procrastina consomem muito mais energia do que você acredita.
Tire-as do seu caminho. História. Bashir é um executivo notável e um dos maiores procrastinadores que já conheci na minha vida. Ele é incrivelmente inteligente e tenho certeza de que se fizéssemos um teste de QI, ele estaria à altura da Mensa. Mas, como líder, seu crescimento foi atrofiado. Ele não conseguia progredir porque passava os dias tentando compensar sua carga de trabalho. A culpa se acumulava tanto quanto as tarefas e o consumia até o fundo de seu estômago, deixando-o literalmente doente. A realidade era que Bashir tinha potencial para melhorar, mas ele não sabia como. Quando começamos a trabalhar juntos, ele tinha mais de 150 itens diferentes que lhe deixavam infeliz. À medida que resolvíamos todos os problemas um a um, ele tinha cada vez mais espaço para se dedicar ao trabalho estratégico. Agora que já o acompanho há vários anos, posso dizer, só de ouvir sua voz, se seus sapos estão fora de controle. Se ele tem menos de 10, ele soa como seu eu normal do cotidiano, caloroso, lúcido e inteligente. Se ele deixar sua lista se acumular ao ponto de 15 ou mais, cuidado. Ele se torna distraído, imprevisível e agitado com o estresse. Nosso primeiro item da agenda, cada vez que nos reunimos, é rever sua lista de sapos e nos certificamos de atualizá-la trimestralmente. Hoje, com um sistema em funcionamento, ele consegue ficar em dia com suas tarefas mais facilmente. Em especial agora que ele entende a correlação óbvia com seu bem-estar mental e seu crescimento e progresso como líder. 25 sapos comuns. 1. Dar feedback a funcionários com baixo desempenho. 2. Mudar os cargos dos funcionários. 3. Demitir ou rebaixar o cargo dos contratados. 4. Dizer não. 5. Lidar com conflitos não resolvidos. 6. Pedir feedback a clientes. 7. Cobrar dinheiro de clientes. 8. Dispensar clientes ruins. 9. Agradecer clientes. 10. Dizer a um cliente que você cometeu um erro. 11. Tolerar pedidos atrasados ou incorretos. 12. Encerrar ou vender um negócio ou parte de um negócio. 13. Finalizar ou renegociar uma sociedade. 14. Reservar férias e tempo para repousar. 15. Agendar consultas médicas. 16. Passar tempo de qualidade com os entes queridos. 17. Tomar decisões relacionadas à família, ao lar e às finanças. 18. Conflitos ou atritos não resolvidos. 19. Encontrar um terapeuta. 20. Planejar a aposentadoria. 21. Fazer a declaração de seus impostos. 22. Escrever seu testamento. 23. Arrumar a desordem em casa. 24. Fazer reparos domésticos. 25. Dedicar-se às suas relações pessoais. 5 passos para a maestria. 1. Conheça seus sapos. Desbloqueie os sapos que estão no fundo de sua mente. Ponha-os para fora. Escreva-os. Faça uma lista de cada um deles, grandes e pequenos. Pense nisto como uma faxina mental, escavando o que atrapalha sua mente. Inclua todos os afazeres que lhe dão uma pontada desagradável quando surgem em sua cabeça. Colocá-los no papel já é uma conquista por si só, porque isso o estimulará a agir. Ação. Anote os primeiros 30 sapos que lhe vierem à mente. Use a lista dos 25 sapos comuns como uma referência. 2. Lamba 10 sapos em 10 dias. Esta é a melhor maneira de se treinar para criar o hábito de lamber sapos. Crie a tabela dos meus 10 primeiros sapos com 2 colunas e 10 linhas para preenchimento. A primeira deve ser intitulada como sapo e a segunda como o que fazer. Em seguida, escolha 10 sapos da sua lista de 30 sapos com os quais deve lidar dentro de um período de 10 dias. Escreva-os na primeira coluna.
Eles podem ser grandes ou pequenos, não importa. Trata-se de reduzir seu atraso para liberar energia e criar o hábito de lidar regularmente com aborrecimentos. Conforme o atraso diminui, você notará melhoras em seu avanço e se sentirá estimulado a manter o processo em andamento. Ao final do período de 10 dias, observe o aumento de seu nível de energia. Note como é ter menos preocupações em sua mente. Sim, lamber sapos é brevemente desagradável, mas o retorno é maior. Dica: talvez você queira escolher sapos fáceis para dar um pontapé inicial. Ou talvez você queira enfrentar alguns sapos difíceis que realmente o desanimam. Ou uma combinação. Faça aquilo que mais lhe motiva. 3. Lide com seus aborrecimentos. Há mais de uma maneira de lamber um sapo. Nem sempre é apropriado que você lide pessoalmente com ele. Às vezes não é sua responsabilidade. Às vezes, você sabe que isso nunca acontecerá se ficar sob sua responsabilidade. Há 5 maneiras padrão de lidar com os aborrecimentos. Para cada sapo de sua lista, reveja as opções a seguir e escolha aquela que faz mais sentido para a situação. 1. Faça. Arranque o curativo imediatamente. 2. Não faça. Diga não à pessoa que lhe solicitou algo, se a tarefa simplesmente não for sua responsabilidade. 3. Delegue. Designe a tarefa a uma pessoa apropriada. 4. Apague. Esqueça completamente da tarefa. Decida que ela não acontecerá. 5. Agende. Comprometa-se a completar a tarefa até uma data específica, em algum momento. Não use isto como padrão. Só aplique esta opção quando realmente não for o momento certo para lidar com a tarefa. Ação. Consulte a tabela Meus 10 Primeiros Sapos. Para cada sapo, observe qual das 5 maneiras de lidar com os aborrecimentos você usará. 4. Lamba primeiro seu sapo mais nojento a cada manhã. Parabéns, você tem um novo hábito de vida. Lidar com seu sapo mais desagradável a cada manhã é a maneira mais eficaz de liberar sua energia e de acabar com a procrastinação. Antes de conferir os e-mails ou beber café, lamba seu sapo mais nojento. Observe a diferença na maneira como seu dia se desenrola. Você inevitavelmente se sentirá mais empoderado, mais energizado e mais entusiasmado ao longo do dia. Você conquistou um sapo e o dia mal começou. Você já é um herói. Além disso, note a diferença quando você não consegue a força para lamber o sapo. O estresse disso permanece com você durante todo o dia, incomodando, distraindo-o, deixando-o desanimado. Peço que meus clientes acordem todos os dias sabendo as 3 coisas mais importantes que precisam fazer naquele dia. O afazer número 1 deve ser seu maior sapo, a coisa que eles menos querem fazer. Vejo isto como um hábito de liderança de nível magistral. Ação. Faça uma lista dos seus 3 maiores sapos para completar antes de começar seu dia amanhã. 5. Reserve um dia do sapo no escritório. Isto é muito mais frutífero do que um dia casual. Faça do ato de lamber sapos parte de sua cultura corporativa. Reserve uma tarde, uma vez por trimestre ou 2 vezes por ano, exclusivamente para completar tarefas incômodas. Peça que cada membro de sua equipe crie uma lista de 30 sapos pessoais e profissionais. No dia do sapo, desafie todos para ver quantos conseguem completar. Esta é uma maneira certeira de revitalizar sua equipe e de obter uma nova energia criativa. As pessoas têm um desempenho muito melhor sem um acúmulo de sapos que lhes deixam desanimadas. O Dia do Sapo é uma declaração poderosa sobre o tipo de cultura que você está promovendo. Ele pede às pessoas que ultrapassem os obstáculos e façam o que precisam fazer. Ação. Escolha uma data potencial para o primeiro Dia do Sapo da sua equipe. Dica. Você pode chamar o Dia do Sapo do que quiser, é claro. Dia da faxina, dia do novo começo, dia da renovação. Adapte de acordo com a cultura de sua empresa. Você precisa se empenhar nisto se 1.
Ouvir este capítulo lhe deixa tenso. 2. Não é raro que sua lista de afazeres se acumule por um mês ou mais. 3. Certas tarefas lhe causam frustração ou ansiedade. 4. As pessoas lhe pedem várias vezes para cumprir certas tarefas. 5. As pessoas ficam visivelmente irritadas com sua falta de continuidade. Autoavaliação. Como você avalia seu cumprimento de tarefas indesejáveis antes que elas se acumulem? Em uma escala de 0, baixo, a 10, alto. 6. Lide com seu lixo emocional. Somos escravizados por tudo o que não podemos ver conscientemente. Nós somos libertados pela percepção consciente. Vernon Howard, autor, professor espiritual, filósofo. Você precisa tomar as decisões que realmente deseja tomar livremente, mesmo quando isso incomoda alguém, causa danos a egos ou gera um pequeno terremoto dentro de sua empresa. Isto requer nervos de aço. Às vezes, se você é como a maioria dos líderes, é difícil ser tão ousado. Isso porque, em alguns momentos, seu lixo emocional, resíduo de tempos desafiadores em sua vida, está bem na superfície, diminuindo sua capacidade de fazer o que precisa ser feito. Este resíduo frequentemente toma forma de pensamentos inconscientes. Isso pode fazer com que você se questione, se preocupe com o que os outros pensam ou depois se arrependa da maneira como se comportou. Traumas passados deixam lixo emocional em seu cérebro, afetando de forma invisível e subconsciente seu comportamento e decisões. Este lixo reduz sua inteligência emocional, enfraquecendo sua verdadeira capacidade como líder. Isso suscita emoções fortes e diminui sua capacidade de pensar estrategicamente. Esses pontos comprometem sua integridade e podem impedi-lo de dizer ou fazer o que precisa ser feito. Ponto-chave. Livre-se do seu lixo emocional para que ele não estimule más decisões ou comportamentos lamentáveis. A maioria dos líderes limita sua liberdade ao ignorar ou negar seu lixo emocional. Mas ele ainda está lá, lhe afetando, quer se sinta confortável em reconhecê-lo ou não. E, se você não o limpar, nunca poderá ser verdadeiramente livre, não importa quanto dinheiro ou sucesso você tenha. É claro que ninguém gosta de admitir que tem lixo emocional, mas estas feridas de batalha são um fato da vida para todos, uma evidência universal da experiência humana. Se você não limpar suas feridas, elas podem se abrir em momentos inconvenientes, fazendo com que sua mente mude para o modo de sobrevivência. Elas podem fazer você agir como um tolo, o que, nem preciso dizer, é ruim para os negócios. Você precisa ser capaz de responder com inteligência em cada situação, em vez de reagir emocionalmente. Resumo simples: não deixe que o lixo emocional lhe atrase como um líder. História. Phil estava tendo dificuldades para expandir sua empresa. Apesar de uma equipe de executivos bem remunerados, ele frequentemente precisa estar fazendo tudo sozinho. Ele estava esgotado, continuamente exausto e frustrado. A empresa estava indo suficientemente bem, mas não crescia ao ritmo que ele sabia que poderia crescer. Phil é o tipo de indivíduo que se sente desconfortável ao redor dos outros. Com medo de dar feedback e de forçar as pessoas a realmente fazer bem o seu trabalho, ele ia até os confins do mundo para impedi-las de pedir demissão. Isso incluía fazer o trabalho delas, o que o deixava tão ocupado que até mesmo a ideia de procurar outra pessoa-chave o fazia querer explodir. Pior ainda, a cada poucos meses ou mais, quando um membro de sua equipe executiva decidia pedir demissão, Phil entrava em pânico e oferecia mais dinheiro à pessoa para que ela não fosse embora. Sua equipe, com baixo desempenho, lhe custava cada vez mais dinheiro. E ele não entendia que seus executivos não o levavam a sério. Quando comecei a trabalhar com Phil, ele percebeu que tolerava mau comportamento e desempenho medíocre por causa de seus próprios problemas. Ele motivou-se a fazer grandes mudanças em si mesmo e em sua empresa. Primeiro, ele precisava trabalhar com um terapeuta para lidar com o lixo emocional de sua infância que o deixava desconfortável ao redor das pessoas.
Em seguida, ele substituiu sua equipe executiva por tipos de personalidade que eram mais adequadas para ele e por pessoas sinceramente comprometidas com seus trabalhos. Ele contratou um especialista em recursos humanos para ajudá-lo a articular claramente suas expectativas em relação aos executivos e para ensiná-lo a dar um melhor feedback. E como alternativa, ele usa meus serviços para ajudá-lo a lidar com algumas das questões interpessoais mais difíceis, mantendo todos na linha. Com as ferramentas certas e o apoio certo, a empresa de Phil está agora crescendo em um ritmo impressionante. Pessoalmente, ele está mais forte a cada mês e profissionalmente está crescendo como líder. 5 passos para a maestria. 1. Se você estiver com as emoções à flor da pele, não decida ou reaja. Esta simples regra de liderança nunca deve ser quebrada. As emoções são maravilhosas, mas também destrutivas e enganosas quando se trata de tomar decisões. Seja raiva, frustração, tristeza, excitação ou qualquer outra emoção, deixe que ela se dissolva antes de tomar uma decisão ou reagir a uma situação. Quando a emoção se estabiliza, você vê as coisas com mais clareza, se comunica de forma mais neutra. Você ouve com mais precisão. É muito menos provável que você se arrependa de algo que diga ou faça. Suas decisões são mais seguras e estratégicas. Ação. Da próxima vez que você estiver se sentindo emocionado diante de uma decisão ou de algo que está prestes a fazer, espere 24 horas e deixe a emoção estabilizar. 2. Conheça seu lixo emocional. Você pode descobrir seu lixo emocional notando os tipos de situações que o deixam tenso. Observe quando você procura a aprovação de outras pessoas ou age de uma forma diferente do seu jeito de ser. Repare quando você desiste do que realmente deseja. Talvez você tenha dificuldade em dizer não às pessoas que o admiram, ou se afaste quando as pessoas ficam irritadas. Talvez você tenha uma fraqueza por pessoas encantadoras, mas medíocres, ou exploda quando vê alguém sendo explorado. Quaisquer que sejam seus gatilhos, quando são ativados, eles afetam seu raciocínio e sua tomada de decisão. Crie a tabela de lixo emocional com 3 linhas e 4 colunas para preenchimento. A primeira coluna terá como título Decisão ruim ou Comportamento lastimável. A segunda será intitulada como Lixo emocional. E a terceira será a coluna Solução. Use-a para verificar as causas de suas decisões ruins ou comportamentos lastimáveis. Preencha as 2 primeiras colunas da tabela. Você pode criá-la com base nos seguintes exemplos. Primeira decisão ruim ou comportamento lastimável. Adiou a demissão de funcionários. Lixo emocional. Desconfortável com o conflito. Solução. Acionar o RH com antecedência. Segunda decisão ruim ou comportamento lastimável. Contratou a agência de publicidade errada. Lixo emocional. Pressionado pelo vice-presidente de marketing. Solução. Expressar opinião por escrito quando pressionado. Terceira decisão ruim ou comportamento lastimável. Dirigiu perigosamente a caminho de uma reunião. Lixo emocional. Preocupado com a possibilidade de perder o respeito dos clientes. Solução. Partir 15 minutos antes do que você pensa que precisa. Quarta decisão ruim ou comportamento lastimável. Gritou com um funcionário. Lixo emocional. Motivado por desrespeito. Solução. Encerrar a conversa assim que a raiva surgir. 3. Tenha soluções. Quando você conhece seu lixo emocional, pode ter soluções para se manter sob controle. Você pode encontrar um caminho alternativo a ser seguido para cada um de seus gatilhos emocionais. As soluções podem ser algo simples, como buscar uma segunda opinião, esperar 24 horas antes de agir, dizer não tomar decisões quando está cansado, exigir que outra pessoa faça parte de reuniões ou decisões específicas, ou não enviar e-mails quando você está irritado. No meu caso, parto muito cedo para todas as reuniões de clientes e voos, de modo que não sou afetado pelo atraso. Peço para continuar uma conversa depois, quando minha raiva vem à tona, para evitar gritar com os outros no calor do momento. Ação.
Preencha a coluna Solução na tabela de lixo emocional. 4. Conheça os sinais de alerta. Sejamos francos. Você sabe quando está prestes a dizer algo estúpido ou a tomar uma decisão ruim. Pode sentir isso acontecendo. Você sabe quando está nesse modo. Agora você precisa aprender a impedir a si mesmo antes de fazer ou dizer algo lastimável. É simplesmente uma questão de aumentar sua consciência. No início, pode ser que esteja apenas um pouco atento à medida que a coisa está acontecendo, mas depois disso estará bem atento. Por exemplo, pode ser que você sinta a frustração aumentando e grite com alguém, mesmo que haja uma parte sua que realmente não queira fazer isso. Com a atenção concertada, você pode se conscientizar rapidamente para intervir, para mudar a situação enquanto ela está acontecendo. Então, você pode dizer algo como: "Uau, estou me sentindo irritado com isso. Retiro o que acabei de dizer. Vamos falar sobre isso novamente amanhã quando eu estiver mais calmo." Eventualmente, e este é o santo graal, você será capaz de prever com bastante antecedência que certos tipos de situações são suscetíveis a lhe dar gatilhos. Então, você poderá tomar medidas antes que eles ocorram. O mau comportamento e as decisões ruins não precisam acontecer. Tudo começa ao perceber quando se entra nesse modo. Eu tenho uma sensação em meu peito quando estou prestes a dizer algo que não é apropriado. Algumas pessoas se sentem encurraladas, mesmo antes de tomarem uma decisão ruim. Outras têm uma sensação de pânico. Ação. Que sensações físicas ou emocionais são sinais de aviso de que você está sendo estimulado a se comportar mal ou a tomar uma decisão lastimável? 5. Limpe o lixo. As soluções ajudam a superar situações complicadas, mas não podem eliminar o lixo emocional subjacente. Você pode limpar pequenos amontoados de lixo trabalhando com um coach, mas problemas maiores e mais difíceis requerem um psicólogo. Quando você arregaça as mangas para lidar com seus gatilhos, aprende coisas fascinantes. Pode ser que você descubra que a razão pela qual você é tão obcecado por dinheiro é que seus pais faliram quando você tinha 11 anos e você nunca processou o estresse desse evento de verdade. Pode ser que você descubra que a razão pela qual você tem gatilhos ao se deparar com personalidades agressivas é porque você foi intimidado na terceira série, ou porque você foi um valentão na terceira série. Talvez seus pais sejam imigrantes, então você sempre sente a necessidade de provar seu valor a qualquer custo. Ou você foi severamente repreendido por não ser o melhor de sua classe. Todos têm algum tipo de lixo emocional para limpar. Isso é parte do ser humano. Parece irritante ou demorado trazer à tona e processar tudo isso? Não precisa ser. Mas requer força de vontade. É importante perceber que sua escolha para lidar com o lixo emocional é, em última instância, o que determina até onde você pode ir como líder. Cada vez mais líderes são prejudicados pelo lixo emocional do que por qualquer outra causa. Com o profissional certo, você pode eficientemente limpar o lixo de seu sistema. As melhorias em suas habilidades como líder serão significativas e rápidas. Ação. Que profissionais poderiam ajudá-lo a limpar seu lixo emocional? Entre em contato com um deles esta semana para iniciar o processo. Solução para as compras compulsivas de Kevin. Eu tenho um histórico infeliz de fazer compras compulsivas e, posteriormente, questionar minha sanidade. Isso é causado diretamente pelo meu problema de escassez de tempo e agravado pela minha vontade de concluir tarefas. Por isso, criei uma regra pessoal. Eu só faço uma compra se meu instinto diz claramente: com certeza, sim. Quando não tenho certeza sobre uma compra, digo ao vendedor que voltarei em cerca de 1 hora se ainda quiser. Pode ser que eu peça que guardem o produto pelo resto do dia. Se for uma compra online, deixo o item no carrinho por 1 dia ou 2. Sempre que me dou tempo e espaço, percebo rapidamente se o item é realmente para mim ou não. Você precisa se empenhar nisto se 1. Você às vezes desiste de decisões que realmente quer tomar. 2.
O que os outros pensarão de você é um fator muito importante em suas decisões. 3. Você às vezes fica chocado ou envergonhado com o próprio comportamento. 4. Suas reações emocionais às vezes são desproporcionais ao assunto em questão. Autoavaliação. Até que ponto você consegue não responder de forma irracional ou emotiva? Em uma escala de 0 baixo a 10 alto. 7. Cuide de sua saúde mental. Não é a carga pesada que quebra você, é a maneira como você a carrega. Lena Horne, ícone do jazz e ativista de direitos civis. A saúde mental é o grande segredo da sala de reuniões da diretoria. Você não está sozinho se às vezes sofre mental e emocionalmente. Ninguém é imune, nem mesmo os mais fortes entre nós. E isso é de espantar? Os líderes enfrentam constantemente as duras realidades dos negócios e as adversidades da vida. Isto os coloca em maior risco de uma crise de saúde mental e faz da gestão do bem-estar mental uma habilidade imprescindível. A verdade desconfortável é que você consegue lidar com o estresse até certo ponto. Uma crise de saúde mental é uma tempestade monstruosa. Pode surgir como depressão, ansiedade, exaustão mental, estresse incontrolável, ataques de pânico, raiva severa, distanciamento social, abuso de substâncias ou um distúrbio alimentar, para citar algumas possibilidades. Acontece quando o estresse supera os mecanismos de enfrentamento que você conhece e sua energia se esgota. Seu suprimento de oxigênio é drenado. Nesses momentos nebulosos, o único passo racional é encontrar um profissional que possa ajudá-lo a restaurar sua resiliência mental. Não deixe que o desconforto ou a vergonha o impeça de pedir ajuda. A maioria das pessoas espera muito tempo. O que elas não entendem é que é completamente possível resolver a maioria dos problemas de saúde mental. Inclusive, é possível prevenir alguns deles, se você aprender a monitorar seu estado mental e tiver uma rotina constante para cuidar de seu bem-estar mental. Mas não importa o quão diligente você seja, você precisará de um plano rígido de apoio, caso a vida realmente o lance para um círculo vicioso. Você pode se encontrar em uma situação em que usa álcool, drogas ou outra substância ou comportamento viciante, porque parece ser um mecanismo necessário para lidar com a questão. Mas, em última análise, o vício só deixa você em frangalhos. Portanto, é preciso ter força para encará-lo de frente. Com a ajuda certa, você pode encontrar novas maneiras de lidar com essas questões. Ponto-chave. Tenha um plano A e um plano B para cuidar da sua mente. Silencie o estigma. Vamos mudar o foco e falar sobre sua equipe. Como líder, você está em condições de ajudar a silenciar o estigma associado à saúde mental. Peço-lhe que assuma este papel. Eduque a si mesmo. Reconheça a luta. Fale sobre isso com sua família, amigos e equipe. Em última análise, a saúde mental não é diferente da saúde física. As pessoas apenas reagem de forma diferente por causa do estigma. Se alguém quebra uma perna no trabalho, todos sabem exatamente o que fazer. Ir até essa pessoa, confortá-la, estabilizá-la se puderem e chamar os paramédicos. Mas se alguém no trabalho tem um colapso, uma explosão emocional ou desenvolve um vício, todos paralisam. As pessoas recuam ou dizem coisas que não ajudam. Ninguém sabe a quem chamar ou o que fazer. Muitas vezes elas não fazem nada. É assim que a tragédia acontece. A realidade é que estamos todos apenas a 1 ou 2 passos de uma crise de saúde mental. Portanto, esteja preparado para lidar com os problemas quando eles surgirem para você e para as pessoas ao seu redor. Há um caminho de volta ao bem-estar mental. Resumo simples. É essencial cuidar tanto de sua mente quanto de seu corpo. História. Colin é um advogado com uma personalidade clássica de alto desempenho. Ele está programado para vencer. Ele possui a natureza de um caçador, e isso tem sido de grande utilidade. Como muitos executivos, Colin sinceramente tenta cuidar de si mesmo.
Suas horas de trabalho são intensas, mas ele come bem, joga tênis regularmente e desfruta de muitas viagens pessoais. Em uma sexta-feira à tarde, recebi uma série inesperada e frenética de mensagens de Colin, perguntando se eu poderia falar imediatamente. Não era seu estilo entrar em pânico, então eu sabia que algo estava errado. Expliquei via mensagem que estava em uma sessão, depois estaria em um avião para casa e perguntei: podemos conversar na segunda-feira? Ele respondeu: que tal amanhã, sábado, às 7 horas? E assim eu soube que algo ruim tinha acontecido. Nos muitos anos trabalhando com Colin, nunca tínhamos nos falado em um fim de semana, não importava o que acontecesse. Acontece que Colin cometeu um erro, que veio a público em um grande projeto para o governo da cidade. Algo do tipo jamais havia acontecido. E isso o abalou até o âmago. Às vezes eu mal conseguia entender o que ele dizia. Ele estava dominado pela ansiedade. Havia perdido sua capacidade de pensar racionalmente e ver além da crise atual. Sentia-se desesperado e envergonhado. Em sua mente, sua carreira estava acabada. Mas eu não estava preocupado com sua carreira. Eu estava preocupado com seu estado mental. Nós conversamos, cuidadosa e lentamente, sobre a situação. Soube que ele tinha trabalhado mais horas durante os últimos meses, seu horário de tênis havia caído no esquecimento e ele não tinha uma noite tranquila de sono há muitas semanas. Ele tinha perdido o controle de seus hábitos alimentares, às vezes se alimentando mal ou não comendo nada. Sua mente, geralmente afiada, estava sombria e sem brilho. Demorou algum tempo, mas, trabalhando com seu médico e comigo, Colin voltou ao caminho certo. Ele tem uma nova e mais rigorosa estratégia para o autocuidado e está de volta ao seu auge. Agora, sem falta, Colin joga tênis ou se exercita pelo menos 3 vezes por semana. Além disso, ele faz um passeio de bicicleta ou uma caminhada todos os fins de semana. Ele escreve em um diário por 15 minutos a cada 2 dias. E, muito importante, ele dorme um mínimo de 7 horas por noite. Sua carreira de sucesso certamente não terminou. Com sua nova abordagem, acho que em muitos aspectos está apenas começando. A história de Colin está longe de ser única. Já vi variações de seu relato pelo menos 100 de vezes ao longo de minha carreira. O padrão é completamente previsível. As pessoas ficam ocupadas, deixam de cuidar de si mesmas e, como resultado, caem em um estado mental enfraquecido. A vida lhes prega uma peça. Negligenciar as coisas mais básicas é o que atrapalha as pessoas. Não comer bem, dormir mal ou não acalmar a mente. O remédio é sempre o mesmo: obter ajuda profissional e comprometer-se novamente com seus rituais de resiliência. 6 passos para a maestria. 1. Observe quando o estresse começa a rachar sua armadura. Um certo estresse aumenta o desempenho, mas você precisa saber quando você ou alguém próximo ultrapassa esse limite. Todos têm um ponto de ruptura. Recomendo uma ferramenta chamada Continuum da Saúde Mental, que é utilizada por associações de saúde mental em todo o mundo. É uma maneira fácil de avaliar rapidamente o estado mental e detectar sinais de alerta. Vou dar-lhes um breve resumo aqui, mas peço-lhes que consultem a versão completa em lawrenceandco.com/BOOKS. Conteúdo em inglês. Estendo minha gratidão a Cameron Keller, da Kaleidoscope Consulting, que me apresentou a esta incrível ferramenta. Continuum da Saúde Mental. Saudável: humor normal, sono, atividade social, nível de energia, desempenho, bem-estar físico. Reativo: nervosismo, tristeza, dificuldade para dormir, cansaço, energia baixa, tensão, diminuição da atividade social, procrastinação, tensão muscular, dores de cabeça. Desgastado: ansiedade, raiva, tristeza generalizada, desesperança, sono inquieto, fadiga, dores, diminuição do desempenho, evasão social ou retração. Doente: ansiedade excessiva, humor facilmente enfurecido, deprimido, incapaz de adormecer ou dormir, exaustão,
fisicamente doente, incapaz de realizar tarefas, absenteísmo, isolamento, distanciamento de eventos sociais. Uma pessoa bem equilibrada passa a maior parte de seu tempo na zona verde. Em minha experiência, a maioria dos líderes passa pelas zonas amarela e laranja com certa regularidade. E, quando as coisas ficam difíceis, mergulha na zona vermelha. Eu sei que isto ocorre comigo e com muitos executivos que auxilio. Eu uso esta estrutura com meus clientes e é incrivelmente comum que alguém de repente perceba: minha nossa, estou na zona laranja agora. É uma verificação da realidade imediata. E isso é o mais importante. Não importa em qual ponto você esteja no espectro, há sempre um caminho de volta à zona verde. Quando as pessoas estão nas zonas laranja ou vermelha, o bem-estar mental pode parecer uma realidade distante, ou mesmo impossível. É por isso que estas zonas são perigosas. Você não tem perspectiva. Seu estado de inquietação pode parecer permanente, mas não é. Você pode ficar melhor. Mas você precisará da ajuda de um profissional para encontrar seu caminho de volta ao bem-estar mental. Ação. Veja o Contínuo da Saúde Mental em nosso e-book ou no site mencionado anteriormente. Em que zona você está neste momento? Se você estiver na zona verde ou amarela, faça uma lista de coisas que você pode começar a fazer ou continuar fazendo, e parar de fazer, ou fazer menos, para fortalecer sua saúde mental. Consulte seus rituais de resiliência do capítulo 3. Estas são as atividades para começar a fazer ou para fazer mais vezes. Se você estiver na zona vermelha ou laranja, marque uma consulta com o médico da família ou com um especialista em saúde mental para voltar ao normal. Há mais informações sobre isto no ponto 4 deste capítulo. 2. Esteja atento aos grandes eventos da vida. Existem certos eventos da vida que podem lançar até mesmo a pessoa mais resiliente em um ciclo vicioso. Até mesmo uma pessoa forte pode se desestabilizar. Mas se alguém experimenta 2 desses eventos consecutivamente, é uma razão definitiva para estar atento aos sinais de alerta no contínuo da saúde mental. Principais eventos da vida. Qualquer um desses eventos pode desencadear um problema de saúde mental. Perda do emprego, perda de um sonho na carreira, morte dos pais ou avós, mesmo que idosos, aborto, abuso, doença ou lesão, as que afetam o estilo de vida, mesmo que pequenas, doença ou lesão de um ente querido, fim de um relacionamento, pessoa-chave de apoio que se afasta, perda ou crise financeira, conflito muito difícil, ação judicial, erro significativo, chegada de um novo chefe, perda de um animal de estimação, filhos saindo de casa. Ação. A. Se você está enfrentando um ou mais destes problemas, avalie a si mesmo. Você está bem? Se tudo estiver bem, ótimo, mas fique de olho em qualquer coisa fora do comum. Se não estiver bem, vá para o ponto 4 deste capítulo e procure ajuda. B. Alguém em sua vida está enfrentando uma ou mais destas questões neste momento? Como parece que ela está lidando com isso? Como já foi dito, se tudo estiver bem, ótimo. Cuidado com qualquer coisa fora do comum. Se as coisas não estiverem bem, leia o ponto 4 e procure ajuda. 3. Faça uma faxina mental. A maioria das pessoas tem pelo menos um grande trauma que precisa tratar até a meia-idade. Algumas têm muitos. Pode ser que você saiba que traumas do passado o afetam de alguma forma. Eles podem surgir quando você estiver no limite ou pairar calmamente em seus pensamentos. Mas também é possível que eles o afetem sem que você saiba, escondendo-se sob a superfície de sua consciência. É importante rever seu histórico de vida, anotar seus principais traumas, use a lista de principais eventos da vida, supracitada, para orientação, e fazer a si mesmo uma pergunta difícil para cada um deles. Esta é uma ferida aberta ou cicatrizada? Se seu pai morreu há 20 anos e a dor dessa perda permanece aguda, é uma ferida aberta, apesar da passagem do tempo.
Se é difícil pensar ou falar sobre um evento passado, é uma ferida aberta que precisa ser curada. Recomendo buscar ajuda especializada para tornar o processo de cura mais rápido e fácil, mesmo que seja possível curar grandes feridas por conta própria. Ação. Reveja a lista dos principais eventos da vida. Que eventos passados, feridas abertas ou cicatrizadas, podem estar incomodando você sob a superfície? 4. Saiba a quem recorrer. Certifique-se de que um bom profissional de saúde mental esteja em sua lista de contatos. Apenas há um texto de distância a qualquer momento. Então, sempre que você se encontrar na zona laranja ou vermelha do contínuo da saúde mental, você sabe exatamente o que fazer. Entre em contato com este especialista. É útil conhecer o programa de benefícios de sua empresa com antecedência, pois os serviços de aconselhamento provavelmente estão inclusos. Se você não tiver um profissional de confiança, peça uma recomendação a seu médico. Quando outra pessoa está em sofrimento emocional, é importante ser realista sobre o papel que você desempenha. A menos que você seja um profissional da saúde mental, não assuma a tarefa de ser sua principal fonte de conselho e apoio. Você não tentaria tratar um fêmur fraturado ou uma artéria entupida. Os especialistas existem por uma razão. Isso não quer dizer que você não deva tomar medidas. Faça isso. Seu papel é permitir que um profissional se envolva e, é claro, ofereça gentileza. Ação. Com que profissionais da saúde mental você pode entrar em contato se surgir um problema para você ou alguém que você conhece? Se você não tiver certeza, procure alguém em sua rede de contatos para lhe indicar um especialista. Se você não tiver certeza a quem perguntar, seu médico é uma aposta segura. 5. Tome medidas preventivas. Seus rituais de resiliência são um poderoso ponto de partida quando se trata de prevenção. Estas são as atividades que acalmam e rejuvenescem você. Elas são uma válvula de escape para o estresse. Em geral, pesquisas dizem que a manutenção regular da saúde mental inclui exercitar-se. Um regime de exercícios regulares faz uma grande diferença na saúde mental. Precisa ser algo que você goste. Um esporte em equipe, corrida, academia, caminhada, yoga, natação, seja lá o que lhe motive de forma constante. Comer bem. Seu corpo reage aos alimentos que consome e sua mente reage ao seu corpo. Portanto, leve isto a sério. Comer porcarias não traz bons resultados. Isso desestabiliza seus níveis de açúcar no sangue, dificultando a regulação de seu humor. Você se sentirá melhor mentalmente com alimentos saudáveis em seu sistema. Limpar sua mente. Você precisa se livrar regularmente das preocupações e dos pensamentos recorrentes em sua mente. Descobri que escrever em um diário e meditar são as duas formas mais eficazes de fazer isso. Eu escrevo regularmente. Em 15 minutos, posso passar de louco a calmo e concentrado, despejando meus pensamentos sobre o papel. Isto é semelhante a sucos desintoxicantes para o corpo. Ele livra sua mente de toxinas. Ter conexões sociais. O amor e o companheirismo de outras pessoas são fundamentais para a existência humana. Faça com que passar bons momentos com pessoas próximas a você seja uma prioridade. Isso ajudará a manter as coisas em perspectiva. Fazer coisas que você gosta. Eu sei, você ama o trabalho. Eu também. Mas o bem-estar mental, do mesmo modo, requer experimentar coisas que lhe deem o tipo de diversão e encantamento que você experimentou quando era criança. Estas coisas são específicas para cada um. Para mim, é andar de barco e corrida de carro com a família e os amigos. Conversar com alguém. Faça isso quanto antes quando surgirem problemas. Não fique sozinho com pensamentos sombrios ou ansiedade. Estenda a mão. É por isso que pode ser tão útil ter um coach em quem confie. Seu coach pode ser uma voz imparcial para assuntos pessoais e comerciais e ajudá-lo a encontrar as soluções corretas. Mas é crucial entender que fazer essas atividades não o torna imune a problemas de saúde mental quando ocorrem grandes eventos na vida.
é muito provável que você precise de apoio nessas situações. Ação. Quais medidas preventivas você precisa começar ou fazer mais vezes? Quando e como você as adotaria? 6. Tenha conversas informais em particular. Quando estiver confortável com seus conhecimentos sobre o contínuo da saúde mental e colocar seu próprio plano em andamento, você poderá ficar mais consciente do estado das pessoas ao seu redor. É possível que comece a notar coisas sutis nas pessoas que possam indicar seu estado mental, como mudanças na aparência, atitude, atividade social, frequência no trabalho ou uso de substâncias. Pode ser que você comece a ter uma noção de quando alguém que você conhece talvez esteja caminhando para ter problemas. Este é o momento para uma conversa informal em particular. Reserve um tempo para conversar com a pessoa fora do escritório, onde é mais provável que ela se abra sobre tópicos potencialmente difíceis. Tudo o que você tem que fazer é dizer gentilmente que notou que algo parece diferente e está se perguntando se pode haver algo realmente estressante acontecendo. Se a pessoa se abrir e compartilhar algo, escute e seja compassivo. As pessoas podem se beneficiar muito quando alguém ouve e compreende sua situação. Às vezes, isso é o suficiente. Se for o caso, você poderá informá-las sobre o contínuo da saúde mental e sua experiência pessoal pelas zonas amarela e laranja. Veja onde a conversa o leva. Seja uma companhia calma e atenta. Se parecer necessário, indique um profissional de confiança ou ofereça-se para ajudar a encontrar um. Ação. Quem talvez precise de uma conversa informal em particular com você esta semana? Você precisa trabalhar sua saúde mental se alguma destas situações se aplicam. 1. Sua mente está fora de controle. Isso impede que você se sinta bem ou tome boas decisões. 2. Os eventos passados não foram esquecidos por você e lhe assombram algumas vezes. 3. Você está ansioso ou irritado ao ponto de isso atrapalhar sua vida. 4. O comportamento viciante é um mecanismo de defesa. O vício aumenta com o tempo. 5. Você está estressado a ponto de prejudicar seu desempenho. Autoavaliação. Quão bem você cuida de sua saúde mental? Em uma escala de 0 baixo a 10 alto? 8. Aprenda como se sua vida dependesse disso. O homem que não lê não tem vantagem sobre o homem que não sabe ler. Mark Twain. Chega um momento na vida de todo líder que ele acredita que sabe tudo sobre o seu negócio. Quando esse momento chegar para você, tome cuidado. Você está prestes a cair de um penhasco. Com certeza você sabe muitas coisas, e sua experiência de negócios é inestimável. Mas seja realista. O ritmo atual das mudanças no mundo é uma loucura. Você precisa se manter atualizado se quiser continuar relevante e bem-sucedido. Você precisa permanecer curioso e humilde, quer sua empresa valha $1 ou $1 bilhão. Você ainda tem muito a aprender. Quando os líderes me dizem que estão muito ocupados para investir tempo no aprendizado, eu lhes digo que ser estúpido custa caro e é perigoso. Arrume tempo. Ponto-chave. Você precisa dobrar sua capacidade a cada 3 ou 5 anos para merecer um cargo de liderança. Caso contrário, você se verá implementando estratégias que eram brilhantes há 5 ou 10 anos, mas que não funcionam bem hoje em dia. Isto pode potencializar o seu trágico declínio para a obsolência, até que um dia você se veja tendo que explicar a seus entes queridos por que a diretoria lhe colocou no olho da rua e você precisa vender seus bens pessoais. Não é preciso chegar a este ponto. Você é claramente uma pessoa inteligente. Invista a energia necessária para estar à frente do jogo. Dos maiores executivos seniors, 10% leem uma média de 24 livros por ano, de acordo com um estudo do Dr. Brad Smart, autor de Top Grading. As empresas líderes mundiais enviam suas equipes para programas de gestão nas escolas da Ivy League. Algumas até mesmo desenvolvem universidades internas. Se as melhores empresas do planeta colocam tal ênfase no aprendizado,
Certamente você também deve fazer isso. Resumo simples: o conhecimento por si só não é a questão. É preciso colocar em prática o que se aprende ou você não estará à frente. História. Carrie não conseguia entender por que sua respeitável empresa de manufatura, há tantos anos no mercado, estava agora enfrentando dificuldades para se tornar uma empresa lucrativa. Trimestre após trimestre, ela e sua equipe executiva quebravam a cabeça, tentando entender o que estava errado. Seus produtos eram de boa qualidade, seus clientes eram notáveis e leais, mas depois de décadas no negócio, o lucro agora os iludia, e Carrie não conseguiria manter o navio à tona por muito mais tempo. Quando ela me chamou para ajudar, eu exigi que toda a equipe executiva lesse Islands of Profit in a Sea of Red Ink, Ilhas de Lucro em um Mar de Tinta Vermelha, em tradução livre, de Jonathan Burns. Eles ficaram atordoados com esta maneira completamente difusa de pensar sobre a lucratividade. Eles não precisavam mais percorrer sua lista exaustiva e infrutífera de ideias antigas. Viram uma luz sobre seus verdadeiros custos de produtos. Eles retiraram do catálogo vários produtos de baixo desempenho e encontraram maneiras de reduzir os custos de produção em outros, além de aumentarem os preços onde era necessário. Em pouco tempo, a empresa com baixo desempenho aumentou sua margem bruta em 50%. Eles só precisavam pensar na rentabilidade de uma forma moderna e sair da caixinha. Para fazer isso, Carrie e sua equipe, e todos os líderes em todos os lugares, precisam entrar em contato com pessoas de fora do seu campo de ação imediato. Eles precisam ler. A maioria dos CEOs e executivos simplesmente não lê o suficiente. Na verdade, a maioria dos líderes para de ler depois de se graduar. Estou falando de pessoas extremamente inteligentes, bem instruídas e que simplesmente não dedicam tempo para continuar aprendendo. Portanto, uma das primeiras coisas que geralmente faço com meus clientes é instituir uma política de leitura de um livro por trimestre, para toda a equipe executiva. Carrie fez desta política parte de sua cultura corporativa, para evitar que sua equipe e empresa ficassem presas novamente por formas de pensar restritas ou ultrapassadas. 5 passos para a maestria. 1. Reserve tempo para aprender. A liderança requer visão de futuro. Você precisa dos conhecimentos e habilidades não apenas para onde seu negócio está hoje, mas para onde ele estará daqui a 3 anos. Se você não está muito à frente de seus negócios e do mercado, você não é um líder. Você está sendo controlado pelas circunstâncias. É muito fácil ficar preso no modo de sobrevivência, aprendendo apenas o que é necessário para sobreviver. Mas o que você realmente precisa aprender é como estar à frente. Isso é aprendizado estratégico. E se você não investir tempo nisso, permanecerá no purgatório dos negócios, o modo de sobrevivência. Então, talvez você precise se aprofundar em uma nova área de produtos para que possa expandir seu modelo de receita daqui a 2 anos. Ou talvez você precise se tornar um especialista em aquisições para sustentar seu plano de longo prazo. Planeje acumular conhecimentos que o ajudem a prosperar no futuro. Ação. 1. Atualmente, quantos dias por ano você investe no aprendizado estratégico? Isso pode incluir leitura de livros, pesquisa online, assistir a vídeos, consultas a especialistas e participação em webinars, workshops e conferências. 2. Quantos dias por ano você acha que precisaria para estar no seu melhor? 3. Qual é a diferença entre 1 e 2? Este é o número de dias que você precisa definir para um aprendizado adicional. 2. Escolha suas áreas. Há literalmente milhares de tópicos que você pode estudar para ajudar sua empresa a ter um melhor desempenho. Então, quais escolher? O núcleo de seu aprendizado deve se concentrar em áreas diretamente relacionadas ao seu cargo, ao seu mercado e ao seu plano de negócios. Sugiro que você divida seu plano de aprendizado em 2 categorias. Iniciativas estratégicas. Considere de 3 a 5 principais iniciativas estratégicas que você está planejando para atingir seus maiores objetivos comerciais de longo prazo.
Que tópicos você precisa dominar para sustentar essas iniciativas? Faça de sua missão tornar-se uma das pessoas mais instruídas do mundo, em pelo menos 2 dessas áreas. Ação. Crie a tabela de aprendizagem estratégica com 4 colunas. Maiores iniciativas estratégicas para os próximos 3, 5 anos. O que você vai dominar para isso? Como você gostaria de aprender? E quando? Destine 5 linhas para preenchimento e use-a para planejar suas iniciativas de aprendizagem. Fascínios pessoais. Sua mente está no seu ponto mais aguçado e criativo quando você permite que ela explore seus fascínios mais selvagens. É com entusiasmo que o encorajo a pensar além das áreas óbvias de estudo. Se você gosta de borboletas, aprenda sobre borboletas. Se você se sente estimulado pela mitologia egípcia, aprenda sobre isso. Se você é fã de geologia, vá em frente. Você ficará encantado. Expandir sua mente em áreas de interesse aparentemente aleatórias é mais do que apenas satisfação pessoal. Isso faz com que as sinapses disparem. Desperta formas criativas de pensar. É garantido que você se tornará um líder melhor. Quais são os 3 tópicos que o fascinam pessoalmente? Crie a tabela de fascínios pessoais com 3 colunas. Fascínio pessoal, como você gostaria de aprender e quando. Destine 3 linhas para preenchimento e em seguida preencha a primeira coluna. 3. Conheça seu estilo de aprendizagem. Algumas pessoas absorvem informações facilmente através da palavra escrita. Outras preferem vídeos. Talvez você goste de participar de workshops. Talvez você aprenda melhor em um ambiente individual. Para o aprendizado geral, prefiro audiolivros e conferências. Escuto de 25 a 30 audiolivros por ano e regularmente assisto a conferências selecionadas com vários oradores. Para um aprendizado sério e aprofundado, prefiro contratar especialistas para sessões individuais consistentes. Não suporto a maioria dos cursos, pois são lentos demais para que eu continue interessado. A chave aqui é saber o que funciona para você e perder muito pouco tempo, se algum, com outros métodos de aprendizagem. Se os livros não funcionarem para você, ouça um audiolivro ou assista a um vídeo em vez disso. Ação. Preencha as colunas como você gostaria de aprender nas tabelas de aprendizagem estratégica e de fascínios pessoais. 4. Encaixe o aprendizado em sua vida. Eu sei. Você não tem tempo para um monte de aprendizado. Quem tem? Como eu disse antes, arranje tempo. Eu arrumo muito tempo para o aprendizado quando viajo para ver clientes. Quer eu esteja em um aeroporto, em um avião ou em um carro, a menos que eu esteja ao telefone, você pode apostar que estou ouvindo um audiolivro. Algumas pessoas leem todas as manhãs ou todas as noites antes de dormir. Algumas têm escapadelas dedicadas ao aprendizado. Se conferências ou workshops são o seu forte, comece cada ano reservando estes eventos, como você faz com suas férias. O objetivo é se comprometer, fazer acontecer. Como você pode aprender mais sobre a vida? Pense nas vezes em que você pode incorporar o aprendizado. Por exemplo, em sua corrida diária, audiolivros e podcasts no carro e no avião, 1 hora antes de dormir todas as noites, uma escapada de fim de semana 2 vezes por ano. Ação. Preencha as colunas quando nas tabelas de aprendizagem estratégica e de fascínios pessoais. Dica. Isto vai parecer loucura, mas ouço audiolivros em uma velocidade 50% mais rápida, usando uma função no iTunes. Recomendo isto se o áudio for o seu forte. É uma grande economia de tempo e o conteúdo é mais envolvente, em uma velocidade mais rápida. Pela mesma razão, um curso de leitura dinâmica é uma consideração que vale a pena. 5. Obtenha um bom ROI. Retorno sobre o aprendizado. Se você consome 1 tonelada de informações, mas não as utiliza para dar mais valor ao mundo, eu diria que não é realmente um aprendizado. É mero entretenimento. Você obtém o ROI mais alto se aplicar o que aprende imediatamente. Faça algo diferente do que você teria feito antes. Ao consumir novas informações, tome notas sobre o que você planeja fazer com elas.
Se você acabar de ler um livro ou deixar um workshop sem uma lista de ações para pôr em prática, qual foi o objetivo? Você poderia muito bem ter ido ao cinema. Se você é um consumidor voraz e insaciável de conhecimento, mas nunca o aplica, pare de aprender por 6 meses. Em vez disso, ponha sua energia mental na implementação do que já está em seu cérebro. Escolha algumas ideias-chave e teste-as. Ao longo dos anos, meus clientes criaram algumas formas inteligentes de aumentar seu rol. Veja algumas das minhas favoritas. Leia com uma equipe. Escolha um livro a cada trimestre para sua equipe. Em grupo, discuta o que você aprendeu e como aplicar as melhores informações. Isto torna o processo de aprendizagem colaborativo e prático. Releia. Isto soa estranho, mas é surpreendentemente eficaz. Conheço um CEO que consegue fazer com que sua equipe leia 10 livros por ano, dos quais 8 são repetições, 2 são novos. Os livros são relidos durante 5 anos e depois retirados de circulação. Repetitivos? Sim, mas considere o quanto de insight está contido em um livro realmente bom. A releitura permite que você incorpore o aprendizado em sua cultura corporativa. Faça as conferências valerem a pena. Sempre que alguém participar de uma conferência, faça com que essa pessoa apresente as descobertas e recomendações mais significativas para a equipe de liderança. Muitas vezes, o insight das conferências não circula ou fica totalmente esquecido. Contrate o especialista. Passar dias a fio em uma conferência nem sempre é a maneira mais eficiente de aprender. Às vezes, você pode obter as mesmas informações em uma fração do tempo por um custo prêmio, contratando um especialista para trabalhar com você diretamente. Este pode ser o investimento mais inteligente. Isso funciona particularmente bem se você for o tipo de pessoa que fica entediada em conferências. Ação. Quais são os 3 passos que você dará para dobrar seu rol? Retorno sobre o aprendizado. Você precisa se empenhar nisto se 1. As ideias e insights que você tem são muitas vezes baseados em experiências de 10 ou mais anos atrás. 2. Você não tem nenhum aprendizado formal agendado para os próximos 12 meses. 3. Você não leu nenhum livro desde que terminou sua educação formal, a menos que lhe tenha sido exigido. 4. Você não aprendeu nenhum tópico completamente novo nos últimos 12 meses. 5. O aprendizado é uma tática de sobrevivência. Você adquire conhecimento para lidar com situações atuais, não para se preparar estrategicamente para o futuro. Autoavaliação. Como você se avalia como um eterno aprendiz? Em uma escala de 0, baixo, a 10, alto?